E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos. À porta do templo, chamada Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico, entre ambos um momento de expectativa, da alma cansada e sofrida que espera, da alma plena de fé e extenuante de amor que doa. Não há indagações nem hesitações, apenas a sublime doação. Eis aí o significado profundamente belo e sublime do passe, a doação da alma para a alma. Então, com essas palavras em mente, vamos agora, com os nossos corações confortáveis, em paz, sintonizar ainda mais com os nossos mentores espirituais, todos ligados a Deus, no trabalho divino que é o trabalho da nossa casa espírita, que vai nos despertando a cada dia a necessidade da nossa reforma íntima, da gente estar se melhorando enquanto espíritos, que a gente possa hoje então receber com humildade e carinho, abrir os nossos corações para o estudo, para o aprendizado mútuo, e que a gente então possa ter mais confiança no nosso trabalho e, é claro, a confiança sempre em Deus. Que assim seja. Bom, o nosso curso de hoje, ele vai ser uma continuação do curso de passe que o Carlos Campetti ofereceu pra gente há uns meses atrás, né, o ano passado. Então, vai ser só pra gente dar uma rememorada, né, naquilo que a gente já conhece um pouco, que vocês têm estudado, né, provavelmente continuamente, e principalmente enfatizar a prática, que não deu muito tempo daquela vez que o Campetti veio, né? Então, eu vou falar um pouco do magnetismo, né, que é, na verdade, da onde a gente tira essa energia, né, a força vital, que vai propiciar o tratamento, né, o passe em si. E vou falar também depois do passe espírita mesmo, né, no caso, que é o magnetismo mais também o trabalho com a espiritualidade, nos auxiliando. Bom, o magnetismo, ele existe, como o Campetti falou, né, a prática do magnetismo, vamos dizer assim, ela existe desde da antiguidade, né, dos caldeus, assírios, né, dos egípcios, né, eles já praticavam o magnetismo, as antigas civilizações, bem no início mesmo da civilização. E quando chega no século XVIII, tá, uma das pessoas que trouxe toda essa sabedoria antiga, tá, à tona de novo, né, reviveu esses conhecimentos, foi Mesmer. E ele, então, deu o nome de magnetismo para essa ciência, que na verdade ele estudou bastante. Depois teve outras pessoas que também estudaram e aprofundaram mais essa ciência, né? E ele chamava de magnetismo animal. E eu estou dando uma introdução porque é bem interessante a gente ver como começou e como evoluiu até chegar ao passe espírita, né? Então, esse magnetismo animal de Mesmer evolui até se converter no moderno, porque na verdade eu peguei de um livro que é de 1932, então botei moderno entre aspas, não é tão moderno assim. Mas ele evoluiu até se converter no moderno hipnotismo, né? O qual, por sua vez, está preparando o terreno para ser admitida uma nova ciência psíquica
que há de descobrir os mais transcendentais horizontes do mundo espiritual. Então isso é o que fala no livro de 1930 e poucos, né? Quer dizer, então essa evolução, né, do magnetismo animal, que era puramente magnetismo, não tinha interferência de espíritos, né, para chegar ao hipnotismo, que já é uma coisa mais concentrada ainda na parte psíquica e etc., e até evoluir para, ele já está predizendo aqui que vai acontecer no futuro, né, essa nova ciência, a evolução dessa nova ciência psíquica, que há de descobrir os mais transcendentais horizontes do mundo espiritual. Então, eu achei interessante essa parte só para dar um sentido de evolução. Por que de repente, parou-se de falar muito do magnetismo, né? Foi tão forte no século XVIII, né? Por que de repente isso, né? Então, isso evoluiu para uma outra coisa, né? E aí, os objetivos do passe espírita, né? O papel do passe espírita é equilibrar o movimento e a atividade das forças vitais através da ação de um doador encarnado que se associa a outro doador espiritual para transmitir energias pela força da vontade ativa, concentração e através dos sentimentos nobres, que são o amor, tá? Então essa vontade unida ao amor, né, da gente, de praticar o bem, de, sabe, fazer alguma coisa pelo próximo, é a força motriz, né, que vai equilibrar as nossas forças vitais, ou as forças vitais de quem você está trabalhando. Na verdade, o maior beneficiado do passe somos nós mesmos, os doadores, tá? Porque por intermédio dos espíritos a gente está recebendo também essa energia. Nós servimos de instrumento, mas a gente está doando a nossa energia vital, mas também recebendo da espiritualidade. Eu acho que falar da vontade ativa é uma coisa chave até, porque eu tenho vontade de fazer as coisas, mas a vontade fica lá dormente e não põe em prática. Então a vontade ativa é uma palavra, que já duas palavrinhas, né? Que você tem que se mobilizar para isso, né? E aqui é um lembrete do Einstein, né? Que fala justamente sobre a vontade, que é a força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e até que a energia atômica, né? É a vontade que a gente... Isso ficou bem claro para mim. Eu sempre lembro qualquer coisa, quando fala do passe da vontade, do livro que a gente leu no Book Club, um dos primeiros, As Potências da Alma. As Potências da Alma, nossa, ele não está na minha mesinha de cabeceira nesse momento, mas deveria estar sempre. A gente não consegue levantar da cama, é a melhor coisa, pegar ele e ler, nem que seja o prefácio. Eu achei que aquela leitura foi muito boa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. São aquelas pessoas que são tocadas no coração pela vontade de dividir com os outros. E esse amor vai evoluindo também, né? Esse amor que a gente aquela vontade de ajudar é tão grande também, que vai amadurecendo esse amor, num amor que se torna não um amor limitado a um círculo familiar ou o que for, mas um amor que é o amor incondicional, né? O amor ao próximo, na verdade. Pelo Evangelho, é isso que vai fazer com que o nosso planeta mude. Exato. São as pessoas se amando, se ajudando, como ela falou, a ação, porque vontade pode ter vontade de ficar no sofá de casa. É verdade. Então a vontade em ação, sair do seu conforto e ajudar aquele que você tem vontade, que tem menos que você, às vezes muito menos, e é isso que vai fazer com que a Terra evolua, no dia que todo mundo se conectar. É uma coisa que eu sempre tenho dúvida sobre o magnetismo, né? Como que era mesmo essa prática, Adriana? Era só transmitir energia magnética? O que era isso? Eu acho que eles já tinham intuitivamente porque lembra que os egípcios, até os assírios, todos esses povos antigos, eles já são espíritos que vieram de outro planeta mais evoluído que o nosso, né? Então eles traziam esse conhecimento
intuitivamente, vamos dizer assim, né, no espírito deles, né? Então, eles praticavam, eu não sei detalhadamente como, mas devia ser muito parecido com o que é a nossa prática. Só que era uma coisa que ficava fechada. Eles tinham né? muitas... Eles tinham os sacerdotes, mas sacerdotes não dividiam isso com as outras pessoas. Tinham os magos, são pessoas que eram consideradas sábias, mas esse conhecimento não era dividido, até porque provavelmente as pessoas da época mesmo Não estavam preparados. não estavam ainda preparadas. Eu acho que mais na época de Kardec, pelos livros que o Jacó precisou e tudo, Kardec era um magnetizador antes de ser espírita, né? Que não conhecia a parte espiritual. Eles tinham muita técnica, era muita, assim, experiências, eles tinham maneiras diferentes, né? Eu acredito até que a parte espiritual esteja atuando lá quando eles estão trabalhando para o bem, só que eles não tinham consciência dos espíritos. Tinham coisa de magnetizar uma árvore, as pessoas iam lá, eles faziam experiência, como é que eles descobriram que você deve da cabeça para baixo, daqui para cima, começaram a perceber que as pessoas passavam mal, daí foram descobrir por causa do campo energético que foi se descobrindo com a ciência, aí que foram entendendo o porquê de certas coisas que não davam certo. Então, acho que teve muito trial and error, né, na parte disso. E eu tenho a impressão que no início realmente foi mais usada a intuição, essa intuição de que existe um ser superior. Tenho certeza que eles já acreditavam, não em um Deus, eles acreditavam às vezes em muitos, né? Mas, Isso mesmo. pois é, mas tinha essa ligação com algum ou seres que estavam, Energia, né? que estavam não presentes fisicamente. A gente até vê pela história, assim, também os asiáticos, né? Os japoneses, os chineses, muito de magnetizar a água, os né? hindus, né? Os A água indianos. e a comida, porque ela demora mais tempo para deteriorar. Sim. Nós fizemos com Uma frutas, experiência maçã, bem interessante. e leva 2 semanas a mais. É mesmo? Sim, Muito se legal. você... A gente põe vai fazer as uma mãos na experiência com o fruta, nosso campo energético. e ela demora muito mais tempo para... Existe hoje em dia os healers, E né? fica bem mais doce Que também. eu já li até na revista Espírita que eles são pessoas que eles são até autorizados, alguns hospitais que eles fazem esse tipo de abertura, certo? Que eles vão lá, eles não acreditam na parte espiritual, deve ter alguma fé, mas não necessariamente são grupos religiosos nem nada. Eles acreditam na sua força magnética, mesmo, de doar o que a gente tem para ajudar a pessoa. Então, existe de outras maneiras, né? Com outros nomes e tudo. Acho que também tem aquela... Eu sou completamente ignorante nessa parte, mas eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia, que era oriental, e ela fazia esse reiki. Eu acho que é baseado, assim. Lá, se você olhar lá para trás, Os eu acho que vem do mesmo brahmanes na lugar. Índia, eles têm uma sabedoria muito grande nesse sentido, né? Espiritual e etc. De energética, né? Porque eles também falavam, que começaram a falar dos Também chakras. vem por aí. E, então, realmente é um conhecimento milenar, né? Intrínseco quase no ser mesmo, né? Que vem com ele de outras vidas mesmo, né? Então, eu acho que a gente vai fazer uma experiência com o nosso campo energético prática aqui daqui a pouco, mas eu queria falar um pouco rapidamente, já que a gente está falando sobre magnetismo também, falar sobre o fluido vital, né? O fluido vital, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, o fluido vital que a gente tem no nosso corpo. E é quase que assim, achei uma maneira simples de repente, falar sobre o fluido vital. Então, o fluido vital, a gente é uma modificação do fluido cósmico universal, né? E ele vai ser como se fosse deixa eu ler aqui, que eu acho que fica mais fácil do que eu explicar. Modificação oriunda, o fluido vital, modificação oriunda do fluido cósmico universal, que determina o fenômeno da vida quando agindo em associação com a matéria.
funciona como encaixe entre o perispírito e o corpo, tá? Então, quer dizer, o perispírito é esse corpo semimaterial que vai permitir que a gente tenha essa forma, né? Vamos dizer, a interferência do espírito no corpo, né? O perispírito. Mas esse fluido vital, ele serve de encaixe, né? Ele que vai dar vitalidade ao nosso corpo, né? Sem o fluido vital, a gente não tem o movimento, a vida. Eu li uma vez que é como assim, você tem um cordão elétrico, tá ali, né? E tem a lâmpada. Mas se você não ligar, o fluido aquela energia não está fazendo nada e a lâmpada não está acendendo. Então aquela conexão precisa dos dois e daí que existe a vida. Eu li isso. É bem interessante porque a gente vai estar falando bastante sobre o fluido vital, né? E daí então, olha a continuação. O campo de ação do fluido vital é o que a gente chama de duplo etérico. Né? Porque às vezes a gente ouve a palavra duplo etérico. Na verdade, o fluido vital é o campo de ação do fluido vital. E a energia emanada pelo duplo etérico, que é o fluido vital também, por ele penetra no corpo físico e se irradia como se fosse ele filtra, né? O corpo físico, né, vai filtrar essa energia. E aí ela vai aparecer em forma de quê? De aura, né? Que a gente já pode registrar nas fotografias Kirlian, né? Então, a aura vai estar ali modelada, né? Vai estar plasmada, de certa forma, como que está a nossa saúde, né? O nosso pensamento, o pensamento tem forma, né? Tem vida. E essa aura, tá? É a ficha de identificação de cada ser, pois ali estão assimiladas o estágio moral, o emocional, a saúde e a doença. Tá bom? E é uma coisa comprovada pela fotografia aqui. Como é o nome da fotografia? Kirlian. Eu vou passar depois para vocês tudo que eu estudei, eu vou fazer uma apostilinha e depois vou botar para vocês, Então, tá? A aura, então, é o reflexo de como o nosso fluido vital está a cada momento na nossa vida. Exato. E ela muda, ela muda constantemente. Interessante. Isso que eu nunca entendi a aura direito, mas agora eu entendi. Exato. Tudo começa do fluido, né? Que é a modificação do princípio cósmico universal, né? Que vai dar essa conexão, né? Vai dar esse encaixe para o perispírito animar o corpo, vamos dizer assim, né? É muito doido a gente conseguir ver a aura, né? Tem gente que vê, né? Não, mas não consegue lembra de uma ver apostila que mostra as fotografias de Kirlian com a aura da pessoa. É um cara que inventou isso, mas é muito doido, porque aparece direitinho. A pessoa tá estressada e... Posso falar mais um pouquinho do duplo calminha. etérico? Quando a pessoa está doente, Esse tem duplo furos etérico e é pretos. O duplo etérico é o campo de ação do fluido vital, Mas entendeu? Eu não queria entrar muito nos detalhes, mas se você quiser, tem uma maneira simples de falar sobre ele. que diz que o nosso perispírito tem várias camadas, né? Níveis assim. E o duplo etérico é a camada mais próxima do corpo físico. Mais densa. Então Mais varia densa, em ela termos mais de densa. densidade, da Então, mais sutil A para mais próxima do corpo físico é o duplo etérico. E aí que faz essa conexão então, por dos isso que é chakras dele e tudo que a mais. conexão é Aham. feita. É dele que Exatamente. irradia, né? Ok, agora eu entendi. É sempre do mais sutil para o mais, né? Porque vai perto ficando da mais carne, denso, né? mais perto, mais próximo da carne, mais denso. Tanto que a aura a gente consegue registrar, porque passou pelo filtro do corpo, que é matéria, né? Então aí o que irradia desse duplo etérico é a aura, né? O que a gente pode registrar hoje, né? Mais tarde pode ser que a gente consiga, né? E também a gente vai se sutilizando, né? Como né? Nossa matéria vai se sutilizando conforme a gente vai evoluindo, né? O nosso perispírito vai se sutilizando, né? E nos limites externos da aura pode-se perceber a presença de vórtices
energéticos encarregados de canalizar para o corpo físico as energias que transitam pelo perispírito. Então, é como se a aura, em determinados pontos do nosso corpo, ela fosse condutor quase que direto da energia do espírito mesmo, né? Então, faz aqueles vórtices. Esses vórtices, eles abrem, eu até fiz o desenho para... Depois eu vou botar na apostila para vocês. Eles abrem da parte espiritual e vai se afunilando até chegar nas camadas externas da aura, que são chamados chakras. Os chakras nada mais são do que esses canais, tá? Quase que a energia vem direto. O canal da né? energia Do espírito. Exato. Então, as energias que transitam pelo perispírito, oriundas de elaborações... Peraí, deixa eu voltar aqui. Nos limites externos da aura, pode-se perceber a presença de vórtices energéticos, encarregados de canalizar para o corpo físico as energias que transitam pelo perispírito, oriundas de elaborações, sínteses ou absorções a nível do espírito, tá? São os centros vitais ou chakras. Os chakras são isso, né? Essa energia que vem da nossa essência, né? Que é o espírito. Tá? Mas é uma coisa que só vai ou que vai e volta? Assim, porque o chakra não tem influência também de como o nosso corpo a gente também está. recebe, por isso que eu passo, você vai receber através dos centros de força. Sim, mas essa energia só vai do espírito para fora, mas não vai... Ela tá grande aqui no espírito, né? E depois ela vai se canalizando nos centros. Ah, né? entendi, ok. E dali, então, vai ser a porta de entrada e saída daquela energia, né? De trocas, né? Porque o corpo, como o corpo está, então, porque como o nosso corpo está, afeta o fluido vital, que vai afetar também esses vórtices. O movimento, vamos O movimento, pensar no né? movimento dos chakras. O Pode vórtice ficar mais lento ou mais esse movimento da energia, tá? É só o movimento da energia. Quer dizer, quando uma pessoa está recebendo passe, ela está recebendo essa energia através dos centros Dos centros de força, através dos centros de força. Que também a gente vai depois falar um pouco mais sobre eles e vai também colocar a mão para a gente só memorizar mais ou menos cada um dos centros, o nome de cada um dos centros vitais, né? Então, voltando ao fenômeno magnético, né, que é a lei de sintonia, e o amor é a manifestação universal. Eles fazem quase que uma analogia entre essa lei de sintonia que é física, né, com o amor, que é a manifestação universal, a manifestação do amor universal, sustentando a vida através de trocas incessantes. Duas mentes em sintonia, né, uma ativa e outra passiva. Seja bem-vinda, Fernanda. Lembra do Jacó de Velho, tem que fazer isso, né? Todo mundo. Bem-vinda. Então, duas mentes em sintonia, na hora do passe que eu estou falando, né? Uma ativa, outra passiva, que seria o receptor, o doador ativo, receptor está ali para receptivo às doações, né? E então existe essa troca, essa sintonia, como se fosse o ímã, né? Uma troca de energias ali. Com o objetivo de dispensar, ele até fala dispensar ao invés de dispersar. O Manuel Filomeno de Miranda, que foi o livro que eu mais me baseei para esse estudo, ele fala dispensar, mas significa o dispersar. Ou seja, o dispersar é se distribuir, na hora que você distribui a energia nos chakras da pessoa, né, nos centros vitais. Ou também o passe tem a função de doar esses fluidos. Então ele tanto distribui como ele doa,
né? Porque As pode- energias que estão... Podem estar concentrados mais em alguns Exato, quando as energias estão mais congestionadas em alguns centros vitais. E também tem uma outra, em termos de dispersão também, ainda falando em termos de dispersão, tem uma outra característica também que é a asepsia. Então, além de redistribuir ou de distribuir a energia que está mais concentrada às vezes num chakra que outro, a ideia da dispersão também é fazer uma asepsia. Uma gente. limpeza. Uma limpeza. Eu não queria falar o termo limpeza. Mas Mas é a retirada das impurezas. E vocês, quando começarem a dar o passe, conforme vocês forem desenvolvendo a sensibilidade de vocês vão conseguir perceber quando você está fazendo essa asepsia e quando você está simplesmente só dispersando. Está distribuindo a energia. Porque é diferente. Tá? Ok, você está retirando ou você está distribuindo. Ou seja, continua ali, mas só que muda, Só equilibra, né? equilibra. Dá uma balanceada. Então tá. Algum exemplo prático, vamos dizer assim. Acho que foi isso, o exemplo prático eu já falei, né? Que você vai sentir assim, por exemplo, na minha experiência, né? Quando eu estou fazendo a asepsia, você sente uma energia mais densa, mais em volta dessa aura, principalmente, em volta do corpo. Você sente como se fossem teias mesmo, ou coisas assim que estão pegando na tua mão. Tá? Vocês vão começar a desenvolver mais e mais essa sensibilidade. Algumas pessoas já têm um pouco mais desenvolvida às vezes, né, a sensibilidade que outras. Ou tem pessoas que têm um sexto sentido que a maior parte não tem às vezes ainda, né, desenvolvido. Eu fiquei pensando se isso pode ser uma coisa bem pessoal, assim, porque, por exemplo, você disse que sente como teias, né? Mas dependendo da pessoa, você pode sentir isso de uma forma diferente. Ah, com certeza. Cada ser é um ser. Você pode sentir de maneiras Às diferentes. vezes é só intuitivo. Às vezes né? você sente Às que vezes tá você mais não sente. pesado. Você sente pesado, uma intuição que você exatamente. tem que fazer Uma coisa isso pesada. só. E tem pessoas que veem cores, né? Nossa, Às sim. vezes vem cores também, né? E às vezes vem cores mais escuras, coisa mais densa. E às vezes não vem nada. E às vezes É não só, vem é só nada. intuição, só aquela Exatamente. coisa que você vai seguir. Por isso que vocês vão aprender a técnica básica, porque no início, a maior parte das pessoas, quando estão iniciando o trabalho do passe, elas ainda não têm essa sensibilidade muito, né, apurada, aguçada. E então é importante ter a técnica, né, só para você saber o que você, né, como você vai direcionar, né, o trabalho. Todo mundo né? começa assim. Quem já tem a prática, já amadureceu nesse sentido, tem alguma percepção? Sim. Sempre? Ou acontece de dar um passe no sentido? Não necessariamente sempre, né? Quando você desenvolve a sensibilidade, você fica mais... É uma coisa que até fica mais natural, né? De você perceber, né? Mas em alguns indivíduos você vai conseguir sentir mais do que em outros. Entendeu? E teria alguma relação esse sentir mais ou sentir menos? Então, com certeza. Porque eu acho que quando a energia está fluindo de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, você dá um passe que a gente chama tranquilo, né? É porque realmente aquilo está fluindo de uma maneira tão natural, você não está assim, conseguindo detectar nada muito concentrado, que você precisa dispersar, ou Mas você nada não vê muito cores, pesado. não vê teias? Não, se não tem necessariamente. Isso Não quer dizer necessariamente. Se que o uma, trabalho não esteja uma sendo sensibilidade. feito, né? O trabalho está sendo feito. Eu acho que é mais ou menos a questão de você, se você está no centro, né? Você está tendo estão te instruindo, você está trabalhando. Você pode até, por isso que as pessoas, vamos supor, eu não sinto nada, não sei nada. Não sei absolutamente nada. Acredito eu que se eu for tentar no início dar um passe, os amigos espirituais do centro vão estar me ajudando. Eu posso não saber o que eu estou fazendo, nem estar sentindo nada. Mas a ideia hoje também é a né? gente saber um pouco do que a gente está fazendo. Para a gente poder direcionar através das técnicas, não que as técnicas sejam
totalmente imprescindíveis, elas não são imprescindíveis, tá? O mais importante é aquilo que a gente falou, a vontade ativa desse amor que a gente tem para doar para as pessoas, né? E a humildade. E a confiança e a confiança Deus. de deixar que a espiritualidade haja sobre a gente e aceitar aquilo, né? Obviamente a técnica vai o quê? Facilitar aos espíritos, né? E a nós mesmos, a nossa energia ser direcionada. Mas eu posso dar um passe, tá? Eu acho que isso vai acontecer conforme a gente vai melhorando cada vez mais como pessoas, como espíritos, né? Quando a gente tiver talvez mais um pouco evoluído, não sei. A gente não precisa necessariamente usar as mãos. Muitas vezes. Mas pode ele, usar o pensamento, né? Segundo os livros, os espíritos, quando eles estão fazendo o passe, eles também usam. Pelo menos nesse nível que a gente... Nós estamos, né? Ainda porque até os espíritos também, que a gente tem os livros através do quais eles se comunicam, esses espíritos também ainda estão, né, evoluindo como a gente, não estão tão longe. É né? interessante, né? Chegar num estágio que nem necessita usar a mão, né? Eu pensei numa prece, quando você faz uma prece para alguém que tem muito a sua vontade mesmo, que é muito assim, é quase que, não sei, mas... É um magnetismo. É uma irradiação, né? Eu não sei se a gente está adiantando, mas como a vibração, o passe a distância, isso também é diferente. Eles explicam que são até as energias, os fluidos usados são diferentes do que está sendo aqui, mais um contato mais próximo, quase mais físico. Mas os espíritos, eles estão pegando energias mais densas da própria natureza, né? E de outros seres encarnados. Inclusive, no curso do Carlos, uma das perguntas era se uma pessoa que não tem as mãos poderia dar passe. Eu lembro muito bem disso. Ou seja, está tocando exatamente quando você está falando. A pessoa com pensamento pode. Exato. E como espíritos, por exemplo, né, quando a gente está no plano espiritual, mesmo que a gente não tenha o corpo físico, claro que o nosso perispírito pode estar em diferentes níveis de sutilização, não sei. Sutiliza. Mais denso ou menos denso. Mas a gente não ouve pelos ouvidos, a gente não vê com os olhos, a gente não sente o cheiro pelo nariz, a gente não tem o corpo. Os órgãos, né? A gente com o corpo inteiro da gente. Né? Os sentidos são expressados pelo nosso corpo espiritual de uma outra maneira. Né? Porque, na verdade, então, o passe é uma coisa assim, temporária para ajudar aquela pessoa a voltar ao equilíbrio e os espíritos vão continuar trabalhando. Na verdade, o nosso empenho é fundamental. Porque, inclusive, foi bom você tocar nisso, porque se a pessoa vem para tomar um passe só, that's it, não faz mais nada para mudar suas atitudes com relação, sabe, ao próximo, a ela mesma, porque muitas vezes a gente se machuca, a gente se fere, né, sem ter consciência, né? Quer dizer, a gente precisa se amar, né? Essa é uma coisa importante para poder amar o próximo, né? E o tratamento espiritual, no caso, através do passe ou o que for, é necessário que o receptor ele esteja ativo também nesse movimento de melhorar, entendeu? De mudança de hábitos, mudança de hábitos mesmo. Se a pessoa fuma, bebe demais, come exageradamente, né? Todos esses vícios que a gente tem, obviamente eles vão, no caso, eles não vão facilitar que esses fluidos que ele está recebendo se fixem nas células. Né? É porque a minha questão é assim, ó, como eu vejo, eu tenho a síndrome da Madre Teresa e eu quero salvar todo mundo e curar todo mundo aqui agora, sabe? Porque eu vejo ainda, né, que, assim, daí se eu tô dando passe, muitas vezes até aqui, né, nas sextas-feiras, não, terças, né, quando a gente dá o passe na fluida, assim, eu sei que ainda ficaram coisas
mas que aí isso é trabalhado com os espíritos, continuam trabalhando na pessoa. Eu sei que eu não vou poder fazer o milagre da cura aqui. Eu não acho que todo mundo que vem receber o passe vai embora com um grupo de espíritos que vai ficar te ajudando 24, somente os espíritos que trabalham aqui na equipe, naquele trabalho. Porque daqui eles devem ir para outros lugares. Logicamente, a gente tem os nossos anjos da guarda, né? Essas coisas assim. Mas a energia, ela não é assim, não é um tratamento assim, é temporário aqui, não. Se você está recebendo energia, como a Adriana falou, ela pode ser permanente na sua cura, na sua ajuda, dependendo da sua atitude. Você recebeu aqui, é uma coisa para durar para o seu tratamento. Mas você volta e começa a falar mal das pessoas. Mas se você já sai aqui na esquina entendeu? e começa a brigar com o outro motorista porque ele te cortou, o que você acha que vai acontecer, Porque né? você recebeu Você já vai dissipar um pouco. Então, é tudo muito desequilibrou complexo. de novo. É um conjunto muito grande. Eu acredito que existem casos especiais que o tratamento espiritual continue. Você vai para casa somente durante o sono, algumas coisas mais sérias, se na oração, se continua fazendo essa oração, com certeza está sendo assistida, né? Então, temporário, permanente, depende da pessoa que está recebendo, tá? Esse é um passo desse processo. Exato. Então, por exemplo, na terça-feira, a pessoa já o dia inteiro, dependendo dos pensamentos, dos sentimentos, já começa a se preparar. Chega aqui, tem a reunião, aí tem os comentários, tem a informação, já está recebendo aquele tratamento também, se sintonizando. Aí depois vai, completa, depois continua. A pessoa tem que ficar receptiva, E é uma coisa sintonizada. contínua, né? Porque senão é como uma semente que você joga, caiu na pedra. Isso, é uma boa vai exemplo. crescer. Jogou na areia, também não vai. Jogou no solo fértil. Então encontrou um ambiente receptivo para germinar. Exato. É uma visão bem concreta do que é. Lembrar que Trabalho em conjunto. no nosso grau evolutivo, ninguém espera que os passistas sejam santos já, entendeu? E quem está recebendo tem que ser perfeito, porque recebeu o passe, tem que ser... Não, a gente tem que estar tentando, entendeu? Todo dia. O passe, ele serve como uma alavanca, muitas vezes, né? É um despertar, né, que a gente tem para os nossos... para mudanças mesmo. Mudanças para o melhor, né? É uma alavanca que vai favorecer esse processo. Eu acho que a tentativa da pessoa que está querendo vir fazer o tratamento, ela indicou a vontade de tentar. Exatamente. E a pessoa que está indicando a vontade de que quer aprender a trabalhar também está indicando uma outra vontade. Então tem que ser uma vontade em conjunto. Essa sintonia, né? E até uma passagem no Evangelho que o rapaz fala para Jesus: eu acredito que se você quiser, você pode me curar. Ele fala: eu quero. Levanta e anda. Então, é uma coisa em conjunto, um não faz sozinho. Jesus podia... É a vontade, claro, com essa receptividade. Essa vontade também do receptor de querer, né? Confiar no passista, confiar em Deus, né? E querer realmente absorver aquelas energias boas e dali o que ele vai fazer com aquilo, né? Como você falou, né? Quer fazer sentido com aquilo, né? No sentido de descoberta, de mudança mesmo para coisas melhores. Bom, e aí vamos entrar então nos tipos de passe. Então, os tipos de passe são 3, tá? Tem o passe só magnético, que é o passe animal ou magnético, que a gente chama, que era aquilo que os magnetizadores praticavam, né, na época do Mesmer e etc, né, em que é usada a energia vital do doador, vamos dizer assim, né, mais fluidos espirituais do próprio espírito desse doador, entendeu? Não os fluidos espirituais dos espíritos, mas o que vem do nosso espírito mesmo. A gente tem fluidos do nosso espírito, tá? Que são as qualidades morais do doador. Por isso, até no livro que eu falei para vocês, que é de 1930 não sei quanto, ele fala que uma das características, uma das
pré-requisitos, vamos dizer assim, para ser magnetizador, é ser uma pessoa honorável, que ele tá no espanhol, viu? Não sei se Honrável. honrável, é. Esse é o livro. Então isso é o que a gente traz da bagagem espiritual, né, da gente. Me parece que esse tipo de passe que você está apontando agora é uma coisa bem física, né? É o passe... Não, como você falou, não necessariamente não a pessoa tem a atuação acredita, dos não. espíritos, É. de fora, de outros espíritos. Ele Tá. falou que a pessoa tem que ser o que é. Honrável, Sim, né? muito comportamento. quando você estava falando sobre o trabalho que a pessoa que recebe o passe tem que fazer, né? De sair daqui e manter aquela vibração. Eu pensei também do trabalho que é para quem dá o passe, que é um trabalho eu vou falar contínuo. também, Porque ninguém, eu acho que a gente ainda não está nessa coisa de ser tão, Aham. né? Então, de estar sempre tentando mudar os Com pensamentos, os certeza. hábitos. É recíproco. Eu acho isso muito importante. Também pensar na responsabilidade, né? Então, terça-feira eu sei que eu vou vir aqui, vou participar da reunião, depois eu vou participar do trabalho de passe. Então, será que eu vou querer, nesse dia, fazer coisas que não estão compatíveis com esse trabalho? Eu sei que pensar na sua responsabilidade. Eles participando dizem disso também. principalmente no dia, mas todo dia. Eles falam assim que você tá dando um fluido mais puro, que vai ajudar mais facilmente, mais sutil, vai da alimentação balanceada, vai logicamente comportamento moral, se sabe como te Pensamentos, afeta, palavras, suas atos. atitudes, o sono, o seu descanso físico, o exercício físico, quer dizer, a moderação em tudo, né? Do que a gente faz. E todo dia. Exato. E falando, então, e que eu ia entrar separadamente, já que a gente já está falando disso, do passista e do receptor, vamos dizer assim. E vamos falar das características do passista, né? Obviamente, se o passista vem pra cá com um bafo de álcool, né? Como que ele vai dar um passe? Porque o que acontece é que quando você está dando um passe também, você exala mais esses odores, entendeu? Sai pelos seus poros ali. Então, a pessoa que está recebendo aquilo, ela não vai estar confortável, obviamente, né? E até porque quando a gente tem, se eu dizer que a pessoa tem algum vício, né? Porque se ela já veio com um cheiro, né, de álcool, vamos dizer que ela tem algum vício da bebida. Ela não está muito equilibrada. É até os espíritos que estão também ligados a esse vício estão acompanhando ela, né? Então essa energia que ela poderia estar passando um pouco mais limpa, vamos dizer assim, menos tóxica, ela vai estar contaminada. Então você vai dar para a espiritualidade um trabalho maior, que é isolar a pessoa, né, que está dando passe. Eles vão proteger aquela pessoa. Vai isolar e vão trabalhar de uma outra forma. Entendeu? E como você falou uma hora da humildade, né? E a humildade, porque eles falam, tem uma parte do livro que fala, quando se deve dar passe, você faz tudo direitinho, mas você tá com resfriado, você tá com o nariz escorrendo, né? Nada certo, daqui uma semana... Logicamente, você não vai dar o passe, porque vai fazer a pessoa, talvez seus fluidos estejam sendo bons do mesmo jeito. Mas é desconfortável, faz as pessoas, sabe, dor de garganta, essas coisas assim. Passar um fluido maravilhoso e a gripe. E a gripe vai junto. É simplesmente desconfortável, né? Você divide tudo. Tudo. Agora, você tá com uma pequena dor de cabeça, mas... tem problema. Comento das mulheres, na época da menstruação, não tem problema nenhum. Agora, se tiver com uma dor horrível, tem dia que as mulheres sabem, né? Você não tem condição de ficar em pé. Logicamente, você vai ficar em casa, não vem. Então, essa humildade, ou um dia que você teve um problema mesmo, você está muito triste, alguma coisa aconteceu, não é nada moralmente errado, a gente tem um dia que a gente não está bem. Então, para a gente saber, olha... hoje é melhor eu me abster de aplicar o passe na pessoa. E tratar de receber. Aí recebe, lógico, por que não? Mas então, voltando também ao que a Beth falou da alimentação, tá? Do tipo
até de veste no sentido de eu vou falar também um pouco, vícios e essas coisas, tá? Então a alimentação seria mais assim, o excesso, né? Tudo que é o excesso vai afetar, no caso, na hora que você está transmitindo o passe, né? Então se você come, e não é só a quantidade, é a qualidade também, ele fala disso, né? Então, moderação em termos até de, vamos dizer, excesso de gordura, né? Por causa da parte digestiva mesmo, né? Porque quando você está dando o passe, né? A sua digestão tem que estar um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, né? Porque isso vai facilitar também na doação dos fluidos. Porque né? o corpo estaria se dedicando todo à sua digestão naquele momento. Exato. Caso você tenha ido para a instância e depois veio para cá da Exato. seu organismo todo está desesperado se dedicando àquilo. Então tem que haver um tempo. Tá desesperado, né? Tá desesperado ali que se dedica, porque o nosso corpo todo ele fica orientado para a digestão depois que a gente come, né? Então, até pensar nisso também. Então são duas coisas, é quantidade e qualidade. Não é que a gente aqui, sabe, não é para você mudar totalmente seus hábitos alimentares em função disso, mas é em função da gente mesmo, da nossa saúde física, para a gente se tornar de uma maneira até mais, nosso corpo físico está mais equilibrado, né, psicologicamente e fisicamente mesmo, para poder transmitir esse passe de uma maneira mais saudável também, né? Eles Mais recomendam pura, até né? não vir pro passe em jejum, que também não é bom pro seu extremo. corpo, para a usinagem toda da energia. Eu vejo quase como se fosse assim, quando você vai fazer exercício. Né? Quando você vai trabalhar o seu corpo, o passe você também vai trabalhar o seu corpo de uma forma diferente. Mas que ninguém come muito antes de fazer exercício e não é recomendado também fazer em jejum. Uma refeição leve, uma coisa leve para te dar o seu metabolismo começar, mas ficar light. Né? Mas lembra que é uma coisa assim que a gente vai também, de certa forma, tá incorporando essas modificações no nosso dia a dia, como uma prática mesmo que vai ser saudável pra gente. Fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Agora eu estou parte desse time e eu participo do trabalho de passe. Então, como eu falei, pensar aqui em responsabilidade, não só às terças-feiras, mas como pessoa, como espírito, como trabalhador, as escolhas, as decisões. Não é que você vai ser freira, nem você vai ter perfeita, não, mas pensar na responsabilidade de agora você estar também doando, né? Dividindo. Como ela falou, tem dias que, puxa, vai chegar aqui, acho que hoje não é legal para eu dar passe, né? Porque eu não estou me sentindo muito bem, equilibrada. Você vai saber discretamente falar. Agora, de novo, não é que você vai ser perfeita, mas de pensar que agora você tem uma responsabilidade de dividir isso com as pessoas, com certas pessoas, né? Então, quer dizer, a gente não precisa ser perfeita, obviamente, para penso que não tem, pelo menos Senão no ninguém nosso daria plano, ninguém poderia dar o passe. Mas lembra que o maior beneficiado somos nós mesmos, tá? E essas mudanças que a gente fala aqui, o paciente, vamos dizer, o receptor, são importantes para a receptividade, né, desses fluidos, também é a mesma coisa para o passista, né? Reforma íntima, né? Começar a mudar determinadas atitudes que fazem mal para o nosso organismo. Tanto atitudes mentais mesmo, né? Em termos de ser pessoas, talvez até, que falam muito mal dos outros, maledicência, né? Revoltadas, o que for, e a gente começar a realmente repensar essas coisas e tentar melhorar. Então, uma coisa que vai gerar, vai fazer com que essa sintonia magnética se torne mais sintonizada, vamos dizer assim, que haja essa sintonia, né, magnética. Outra coisa é perfume, tá? O passista, vamos dizer que se ele passa um perfume muito forte, né, ele vai
está incomodando o receptor, maior parte das vezes. A pessoa não vai também se sentir confortável. E aí ela fecha, né? E mesmo então, se não tiver tomado banho. Exato. E aí o pesado, E a falta de higiene é importante também. A higiene é importante. Quando eu falei da roupa, não estou falando de cores, não, tá? Apesar de que, quando eu perguntei para o Jacó sobre o uso de cor escura, preta, na hora de dar o passe, ele falou que, na verdade, isso é mais por um efeito psicológico, tá? Porque muitas pessoas associam a cor escura, preta, né, a energias pesadas, mas não necessariamente isso existe, porque essa energia, ela está dentro da gente. Se ela está pesada, isso vai refletir no nosso rosto, nas nossas feições. Não é na cor da roupa da gente, tá? Mas psicologicamente, né, eu dei passe aqui na terça-feira de blusa preta, mas eu estava me sentindo muito bem. Nossa, eu uso preto direto. Mas, todas as minhas roupas são pretas. psicologicamente, a gente pode usar cor mais neutra. É não se vestir todo de preto, que aí a pessoa pode olhar e falar assim, ai, Não necessariamente que a cor vai influenciar. Mas é o efeito no receptor. Exato. Por exemplo, vamos fazer a modelo. A modelo está com a camisa preta, uma calça clara e uma bota preta. Não tem problema, não tá todo. E o casaco choque. Pra ninguém dormir. Mas, por exemplo, se ela for dar o passe com isso aqui, ó, não vai ser muito confortável pra ela. Vai fazer Na hora barulho, dela, isso fisicamente Então, não vai ser bom. Quando eu tava falando da vestimenta, quanto mais simples, melhor. Uma coisa mais, sabe, te dê Confortável, flexibilidade. Uma vez eu vim com uns balangandãs, sabe, com umas colares ou pulseira, na hora que você vai dar, vai saculejar tudo. Então aquilo também é um elemento de distração, vamos dizer assim, tanto pro passista, quanto principalmente pro receptor, tá bom? Então, evitasse muitos, eles chamam de atavios, nessas distrações, né? O que mais? Então, os vícios, né, da gente não ter realmente... Porque o vício, ele, como eu tô falando, o álcool, o fumo, impregna a nossa roupa, impregna o nosso corpo, exala pelo corpo, pelos poros, os odores, né? E até como o vício mesmo da alimentação exagerada, vai exalar pelos nossos poros. E na hora do passe, essa sensibilidade olfativa, quanto auditiva e etc., vai estar mais aguçada, tá? Então porque o passista vai estar usinando mais aquela energia, vai estar trabalhando. Então o receptor principalmente vai estar mais, vai estar sentindo mais o cheiro, né? O cheiro, o ouvido e etc. Um dia eu passei na Flórida. Você lembra disso? Lembro. Era um óleo de pele, gente, só que é perfumado, né? Mas não era perfume, assim, uma coisa bem... Todo mundo sentiu, né? Isso parece que... E aí então, qualquer coisa realmente bem leve... Distrai. Parece que e aí aumenta afeta... na hora, Então, essas são coisas importantes de se lembrar quanto ao estado do doador. Então, o doador é importante o estudo, né? A transformação íntima, a prática, principalmente do que a gente já sabe que é bom para a gente ir para os nossos próximos. O campo físico, a alimentação e aquilo tudo que a gente falou, evitar o fumo e o álcool. E o sexo também em exagero, o sexo sem disciplina, tá? Não é para você não fazer. Isso é uma coisa... natural e também muito bonita, né, que é o amor expressado, né, através desse relacionamento. Mas como a gente falou, o exagero, né, porque vai gerar uma exaustão no sistema até nervoso da pessoa. Então, o passista não vai estar com aquela energia tão produtiva, da mesma assim, maneira né? que vai a estar gente meio come exaurido, demais e a energia aqui, o chakra, que é relacionado ao gasto, vai estar desregulado, né? Porque tá toda a energia lá. E então, a parte sexual é a mesma coisa, né? E mesmo
E isso vai no pensamento. Pensamento perturbado também. Toda isso essa que eu energia fica desequilibrada. Pensando agora há pouco, foi bom você falar isso, porque a gente, é fácil detectar os vícios assim, que são concretos, como o vício no álcool ou no fumo, mas o vício numa forma de pensamento, que às vezes Maledicência, ou então etc. um sentimento, um sentimento que a pessoa possa ter. Uma pessoa que é muito ciumenta, que quase chega a ser um vício, mas essas coisas que são mais sutis, né? É bom também prestar atenção. É a reforma íntima, né, que a gente vai fazendo, né, para poder melhorar essas Acho que essas tem uma coisinhas que a gente palavra, tem enraigadas, né? A palavra-chave seria equilíbrio. Equilíbrio. Você comentou sobre o sexo. O excesso vai causar desequilíbrio. O excesso, vamos dizer assim, uma coisa... Não é assim. Mas a o que falta para acontece é que certas você pessoas não vai também pode ser ser um desestimulante. instrumento Essa parte muito eficiente, entendeu? Não é que o sexo vai causar desequilíbrio, a energia vai estar se reequilibrando. Aliás, eles dizem que o sexo com amor equilibra o homem e a mulher, Exatamente. o centro genésico do homem e da mulher. É até importante, é parte da nossa vida aqui na Terra. Graças a Deus, né? nós brasileiros Então, entendemos isso de uma maneira mais natural, bonita, resolvida, cabeça, tudo resolvido. A gente não tem... não quero comparar com outras culturas, mas eu acho que nós vemos isso de uma maneira bem bonita, natural. Pelo menos lá no Rio, a gente tem tudo resolvido. Recife também, tá tudo resolvido. Tudo faz amor. Mas assim, aqui ó, excesso e falta. Então aqui ó. Mas a falta, Fernandinha, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente está falando. Porque há muitas pessoas que não têm o sexo ou escolhem não ter o sexo por Então ela vai equilibrar. Até mesmo se ela é uma pessoa solitária. Exato, uma pessoa que não tem um parceiro. Mas olha, eu tô falando assim, o desespero é um desequilíbrio. Porque ela pode não ter, mas ela está equilibrada mentalmente, espiritualmente. E lembra que a gente está falando fisicamente mesmo, tá? Com relação à indisciplina, seria fisicamente mesmo. Essa exaustão física, né? Até do sistema nervoso, quando a gente tem um exagero de qualquer espécie, tá? E também, no caso, o sexo. O beneficiado, tá? Quais são vamos dizer, os pontos, né? Que a gente já falou um pouco disso antes, que ele deve estar esclarecido quanto ao que é o passe, ter a confiança em Deus, né? Confiança no pacto passista também, e em si mesmo, né? Que é aquilo que a Fernandinha falou, que Jesus falou para a pessoa que estava doente, né? A sua fé vai te curar, não é isso? Ele falou, se você tiver fé, quiser, você pode me curar. Aí ele falou, eu quero. Levanta e... Exato. Então foi uma coisa recíproca, né? De tá predisponível, ele tá querendo doar e o outro tá querendo receber. Tá? Isso tem que acontecer. Essa sintonia magnética que a gente fala o tempo todo aqui. Receptividade no passe, a sintonia e interação magnética doador-receptor. Reforma moral, oração e leitura edificante. Tá? Então, todos esses são, vamos dizer assim, os pré-requisitos, vamos dizer, para o receptor estar mais suscetível a receber esses fluidos e fixar no seu organismo, nas suas células, né? O ambiente também é importante. Então, como o centro espírita, vamos dizer, é um ambiente que já está preparado, tem oração, as pessoas estão sintonizadas com os mentores, estão sintonizadas com o plano maior, né? É um lugar propício, né? Ideal para o passe. Não quer dizer que em situações de emergência você não possa ir à casa da pessoa ou ao hospital onde a pessoa está se recuperando de alguma doença ou o que for, né? Mas aí você tem que criar um ambiente. E também a gente não é aconselhado, de acordo com os livros, você ir sozinha. Claro que você não está sozinha espiritualmente, mas fisicamente, né? Às vezes em par com outra pessoa para dar o suporte, né? Do encarnado. Eles comentam um dia na casa
você faz o seu evangelho no lar e queira aplicar o passe na família, não tem problema, porque o ambiente foi preparado, né? Para isso. É. E também, no caso, a preparação significa, se você está num hospital e tem muitos familiares ali, dá uma selecionada, porque às vezes aquele conjunto de familiares ali em cima não vai ajudar muito, vai até atrapalhar. Então, você criar um ambiente em que fique mais propício para aquela pessoa, aquele doente, receber os fluidos, tá? E, obviamente, o mais importante, a pessoa está indo lá com o coração dela aberto, né? Com aquele amor, com aquela vontade de ajudar, e vai estar conectada com seus mentores, né? E com Deus. Tá, então isso tudo a gente já falou, deixa eu ver. Tá, passes. Não pulei nada. Tá, então agora eu queria que vocês levantassem um pouco. Vamos levantar para a gente sentir o nosso campo magnético, vamos dizer assim, fazer uma experiência prática. Bom, depois a gente vai falar o nome dos chakras, que a gente já falou um pouco sobre eles, mas vamos agora nominá-los. A gente pode abrir mais um pouquinho? Pode, abre mais. Fazer um ciclo. Não tem problema se sair um pouco. Então tá. Ou uma corrida. Vocês vão tentar, se você estiver muito apertadinho, vem pra cá, Cris. Dá pra vir mais cuidado. Vocês vão colocar as suas mãos próximas, tá? A gente vai sentir o nosso campo magnético, tá? E vocês vão fechar os olhos, tá? Vão se concentrar. Respirando. Vocês vão começar a perceber que as suas mãos delas estão saindo, você vai começar a perceber o seu campo magnético ali. Como se tivesse assim, uma bola, alguma coisa que você não pode ver, mas que energeticamente está ali. Se você aproximar mais a mão, conforme as mãos, né? Conforme você vai aproximando, você vai sentindo mais esse campo energético. Depois você pode afastar um pouco mais, que você vai ver que ele está se expandindo de alguma forma. Você às vezes tem a percepção também do calor, tá? Essa energia em forma de calor, de temperatura das mãos. Até às vezes a gente consegue perceber até forma. Continuar respirando, se concentrar. Relaxa os ombros aí. Deu para vocês sentirem a energia? Alguns de vocês devem ter sentido Até a ligamento na ponta dos dedos. ligamento, tingling. Na ponta dos E às vezes um aquecimento também. Inclusive, o Jacó fala uma coisa bem interessante, que na hora do passe a gente pode dar geralmente a gente dá o passe e essa energia flui pela nossa mão, né? O palmar que ele fala. Mas às vezes é pelos dedos, algumas pessoas. E diz que é uma coisa natural, que você não tem que forçar, você sente. Se você sente assim, então é assim. Se você sente mais, aí você vai dar o passe mais assim. E mais nessa mão. Ah, tá. Então você está sensibilizando mais, né? Então tá, a gente sentiu o nosso campo energético, tá? A gente vai estar trabalhando com essa energia, que é a energia vital, né? Essa energia que a gente traz. E agora então vamos sentir os chakras, só sentir e posicionar, colocar a mão pra gente saber onde que eles ficam, porque
O passe também é direcionado para esses vórtices de energia, para esses canais, né? Esses canais de força, centros de força. Tá? Então, o primeiro que a gente tem, na verdade ele é o último, né? É o 7º chakra, né? É o coronário, ele fica no topo da cabeça. Todos eles se exteriorizam em glândulas, tá? Então, no caso, a epífise está ligada a esse chakra. Epífise ou pineal, exatamente. E na frente aqui, na testa, nós temos o frontal, que é a glândula relacionada à pituitária ou hipófise. Então, nós vimos, ó, o coronário, tá? O frontal, fica na testa. Nós temos aqui o laríngeo, fica no pescoço. E as glândulas são as tireoides, as paratireoides. Quem tem mais sensibilidade pode sentir as cores, pode sentir a energia, porque as energias desses chakras aqui, como eles são superiores aos outros, vamos dizer, em termos até de sutilidade, né? E a gente marca por frequência. Lembra que o Álvaro deu pra gente o curso? Ele falou da frequência desses chakras, é bem mais rápida, do que os que ficam mais para baixo. A velocidade em que aquele vórtice vira, ele começa mais rápido para mais baixo, para mais lento. Inclusive a glândula pineal, eles estudam já há um tempo, né, pessoas, neurocientistas e tal, que tem uma relação bem grande com o nosso espírito, né, com a espiritualidade, né. Então esse chakra daqui, que é o coronário, frontal, então nós chegamos no laríngeo e agora o cardíaco, do lado esquerdo, tá? E aonde a gente tem a influência do timo, né, que é uma outra glândula, que é uma glândula que ela vai diminuindo conforme a gente vai ficando mais velho, né? Até a adolescência ela ainda está mais ativa, vamos dizer assim, né? Daqui a gente tem o plexo solar, que é isso tudo aqui, tá? Essa região do epigástrio, é a parte de cima do abdômen. Só que a gente tem 2 chakras relacionados ao plexo, tá? O gástrico e temos o esplênico, que fica para o lado esquerdo, tá? Então, nós temos o baço aqui relacionado ao esplênico, o estômago, o fígado e o pâncreas aqui no gástrico, tá? O pâncreas é uma glândula também. Tá bom? Aí depois aqui o último seria o genésico, que fica no hipogástrio, né, a parte de baixo do abdômen. Tá bom? Ele está relacionado a um chakra, vamos dizer, eles chamam de uma base. Não, eles chamam de uma variação, não é variação, mas um chakra paralelo, ou tem um outro nome, mas que é a raiz. Tá bom? O básico, que fica aqui atrás, mas está ligado ao gástrico. Tá? Então a gente vai estar se focalizando mais nesse cético. O genésico. E eu falei o quê? Gástrico, desculpa. Genésico, aqui embaixo. Tá? Então vamos de novo. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, do lado esquerdo. Aí nós temos o plexo, que aí nós temos aqui na frente mesmo o gástrico e o esplênico do lado esquerdo, abaixo do umbigo, o genésico, tá? E eu vou mostrar para vocês, porque uma das coisas relacionadas ao estudo, no caso do passista, é ele ter uma ideia de onde ficam os órgãos. Então eu trouxe, depois vocês vão olhar com calma, passar de uma para outra, aonde ficam esses órgãos. Então aqui
na frente. Eu pensava que o fígado fosse menor, mas ele tem 2 lobos, né? Mas ele se concentra mais na parte no lado direito, tá? O fígado. Tá bom? Tá vendo? Isso tudo aqui é o fígado. Nossa, Acabou? grande mesmo. Oh, desculpa. Isso tudo aqui é o fígado. É grande É. mesmo, né? E aqui embaixo uma coisinha verde. Vocês vão vendo aqui? Tá vendo? Essa é a gallbladder, né? A A vesícula. vesícula biliar, tá? Tem as pessoas que biliar. Tem gente que já tinha. Pequenininha aqui. Tá vendo? Nossa, que lindo mesmo. Tá ali na frente. Aliás, ela fica por trás do fígado, tá, gente? Esse Tá, aqui tá tá mostrando, meio ela tá por trás do fígado. Tá? E a região, tá vendo aqui verdinho? E o fígado aqui, né? E aqui na frente, isso tudo, aqui é o estômago. Esse aqui abaixo do fígado tá o estômago, tá bom? Não é tão grande quanto o fígado. Acho que depende também do quanto a gente come, provavelmente. Tem pessoas que têm estômago maior. E o fígado também, E o pela fígado função de também. filtragem Também. e limpeza, por isso que ele é grande. É. Assim. Pode ser E enlarguecido. tem pessoas que têm mais, dependendo É. se ela tem algum problema, ela tem um pouco mais de local. Atrás do estômago tem o pâncreas, que é uma glândula, tá? E o pâncreas é esse amarelinho aqui, ó. Tá vendo? É o pâncreas, está por trás do estômago. Tá aparecendo a sombra dele aqui. Uhum. Foi o Carlinhos que desenhou isso? Não, esse não. Mas podia ter sido. Podia ter sido, né? Mas ele desenha melhor que esse. É, pois é, né? É o pâncreas aqui, ó. Esse amarelinho tá por trás. Nossa, muito doido. Tá? As tripas. As tripas você. É o Deve intestino as tripas, delgado. arrebentar as As tripas. tripas. As tripas. O pâncreas tá aqui, ó. Por trás do estômago. Botar a cobrinha. É, por trás. Mulher Tá? pode Podia ser pegar um pouquinho mais muito peso e bonitinho. arrebenta as tripas. Eu não Tem que não, porque arrebenta mesmo. Com boa resistência, não tem. Oi. O pâncreas. Atrás do estômago. Bom, e eu marquei essa outra página aqui Parece um bug. para mostrar um órgão que não estava. O baço, que a gente o falou do baço, baço, foi. que está relacionado ao esplênico, né? Os rins também são relacionados a isso, né? Eles falam que é um filtro também, É um filtro também, né? Aí a glândula adrenal, as adrenais. O esplênico é onde que é mesmo? É do lado esquerdo. Do lado assim. esquerdo? É, o chakra Mas é. aí os rins ficam no gástrico ou no O esplênico? esplênico. Os Não é gástrico, é plexo solar. É, A gente chama de esplênico. Essa região toda aqui, tá? É a região do plexo Mas o solar. chakra E tem uma gástrico. divisão, no caso, em 2 chakras, né? Que é o gástrico e o chakra. esplênico. Tem umas pessoas que falam plexo, né? Porque o plexo já subtende-se, né? Que é um conjunto, né? Então tem esses 2 chakras. Mas eu acho que fica mais. E o esplênico. Né? Porque plexo é um conjunto, né? De E os coisas. rins Então, fazem parte do qual? Do Daqui esplênico. ou daqui? eu tô um pouco em dúvida, mas eu acho que é do É, esplênico é por causa do dos livro, eu lembro filtros. do- É, pelo É. livro. É, É, o Jacó falou É. isso também. é. Por causa da A depressão, filtragem, da tudo filtragem. isso. Então aqui, vamos ver, eu vou mostrar pra vocês o baço, tá? Deixa eu ver pra ele, onde que ele tá. Ele tá assim É, pra não, baixo, né? eu dei risada porque isso aqui é muito difícil pra mim. Pra mim também. Então, assim, metade pra mim é Por uma exemplo, confusão. tem que coisas ter, que a mas- gente até retira, porque ela não tem uma função definida, ela acaba usando Não. E as Essa pessoas é falam verdade. que com a evolução Tudo tem, as tudo pessoas tem não uma vão mais função. ter. Ó, o baço tá Por exemplo, aqui, tem uma raça de tá por trás ainda do Eu estômago. não sou, por exemplo, eu não sou superior, eu tenho todos os quadros. Meu eu não marido já é tirei. raça superior, já veio Durante. sem todos. Eu sou E o completamente baço é o inferior, swing, todos né, os que fala quatro inglês. estão dentro da Não, mão. eu só. também. É, A não, vesícula Eu não tive coragem de tirar. não, vesícula É o complexo, gallbladder, tá? é isso mesmo. É, o Então, swing é o filtragem. baço. É uma glândula também, né? Esse é o Mas baço. Eles- as glândulas produzem É, mas eles hormônios, excretam, hormônios, excretam também. e o baço excreta. Produzem hormônios e
concordo. Depois a gente pode dar uma revisada e É. resolver o problema. Porque acho que, pra mim, pelo menos, ajuda a entender assim, a função, aí eu já posso encaixar com cada chakra. Eu acho que é o spleen. A gente nunca fala de baço, né? É. Ninguém fala de baço, fala de fígado, pode A estômago. vesícula biliar é o baço. Tem gente que tem gente. Eu acho que é isso, a gente esquece disso. Mas é uma coisa que Eu não falo fala. que não ocorre. Você até faz Meu estômago tá doendo, mas não falou baixo. Sentiu o baço. vesícula biliar. É o baço, acho que é o fígado. Sentiu o baço, parece que tem uma reposição de sangue. Deve ser com a Porque tem uma formação de espécie de células. né? Fígado e útero. Produção de massas, tudo. Quando eu tive a diabetes, eu tive diabetes gestacional no último mês da gravidez. Eu fiquei desesperada, porque o médico falava pra mim, eu imaginar que o pâncreas do bebê estaria produzindo insulina desesperado para compensar a minha diabetes gestacional. Eu ficava imaginando o Léo dentro da minha barriga, pequenininho. Gente, isso me deu um desespero. Que imagem horrível. O médico fez isso comigo. O médico fez isso. Sensibilidade. Aí eu emagreci Toda hora tem uma joaninha em mim mês. agora. Sério. Todo dia tem uma joaninha em mim, que eu não sei onde é que ela vem. Dá sorte. As Ladybug gostam de mim. Ela tava, não sei, tava na minha água, ela foi parar em você. Olha Ela só, veio na água da Beth pra eu tenho você. uma explicação Geralmente elas entram mais por causa do frio. genérica, vamos dizer assim, de cada órgão aqui, um resumo, Legal. tá? De cada chakra, desculpa. E os órgãos relacionados. Então aqui, aqui no caso que a gente estava focalizando o plexo, o gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos no nosso organismo, né? Então a gente tem o estômago, né? A gente tem o pâncreas, etc. Então essa parte é o gástrico. E o esplênico é o baço, né? Representado pelo baço, que regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do verículo carnal. Mas aqui está mais ainda simbólico, mas está muito relacionado ao sistema hemático do sangue, né? No caso. Eu vou procurar mais detalhes sobre isso para ver a parte física mesmo de cada um. Então, mas tem a produção, as glândulas, você vê que cada centro tem a exteriorização em alguma glândula. E as glândulas, em geral, elas produzem hormônios e excretam, às vezes, também substâncias que vão ajudar nas funções, né? Que dependendo do que seja o órgão. né? O hormônio é muito importante. Isso aqui é pineal aqui em cima? Pineal ou epífise. Ou epífise. E aqui? Pituitária ou hipófise. Ou hipófise. Tá? Então são meio perto da outra, né? Uma mais assim, a outra fica mais nessa direção, perpendicular. E aqui no laringe as tireoides, a tireoide e as paratireoides, acho que é tireoide, né? E aqui no cardíaco o timo, né, que é aquela glândula também que eles falam até que ela vai diminuindo mesmo até perder a função. É a mesma coisa da epífise que eles falam, que a epífise também ela tem uma função maior durante um período, depois ela vai diminuindo. Isso fisicamente, viu, gente? Energeticamente ela continua bem ativa. Timo que diminui e expande de acordo com a emoção. Também. De alegria ou tristeza. É interessante. Quanto mais, por isso que eu pensei que a pessoa vai envelhecendo, vai murchando, né? Emocionalmente. É porque ele produz uns hormônios de crescimento relacionado à reprodução e etc. E até a adolescência diz que ele é bem ativo, depois ele vai perdendo um pouco essas funções, né? Aí, quer dizer, isso é a explicação científica, mas a gente sabe que tem importância de qualquer maneira, se ele existe lá, energeticamente ele deve ter uma função bem importante, né? A mesma coisa com a glândula pineal. Exato, a mesma coisa com a glândula pineal. Assim, a medicina, teoricamente, nunca encontrou uma função, mas espiritualmente, a gente tem um monte de livros que falam da função dela espiritualmente. Nossa apostila diz que ela ajuda a transformar
quando a gente tem alguma sensação, até na própria mediunidade, né? Você vem, a informação vem através da sensação. E a glândula pineal é responsável também para ajudar isso a transformar no teu pensamento, para você pensar, transformar em palavras, transformar em pensamento. Né? Ah, então se essa pineal vai diminuindo com o tempo, talvez a senilidade, o esquecimento, talvez esteja ligado a essa formação de transmissão e pensamento, não sei. Pode ser, a gente pode teorizar. Mas a conexão com o plano espiritual, com o plano maior, ela vai continuar. Porque também fala que dependendo tem uns de cristais que eles falam. Quando você vai envelhecendo, muitas vezes as pessoas falam, não, mas parece que essa pessoa está mais ligada com o outro mundo do que com o real. Então, de repente, é isso, né? Ela está mais aberto para o outro mundo. Eu sei que ela é totalmente ligada à nossa parte espiritual. Vários livros já. E tem um neurocientista lá no Brasil, psiquiatra, eu acho, que ele faz um trabalho falando, a gente tem um vídeo dele aí, se vocês tiverem a oportunidade, ele fala exatamente da pineal, da importância desses cristais que existem nela e que tem uma conexão grande com a parte espiritual mesmo do ser. Tá? Aí ele explica mais detalhadamente. Bom, melhor a gente começar com a prática, mas a Beth vai mostrar para vocês as etapas, vamos dizer assim, e eu vou falando, ela vai demonstrando e eu vou falando de cada uma das etapas. Tem vários livros que eu usei como recurso, tá? Porque, na verdade, essas técnicas vão ser um guia para vocês, vamos dizer, colocarem a teoria na prática e direcionarem o seu pensamento, direcionarem a sua vontade, né? De uma maneira assim mais concreta, vamos dizer assim, tá bom? Agora, não fiquem presos nessa técnica, assim, achando que porque vocês mexeram com a mão de um jeito diferente, aquilo vai estar, vamos dizer, afetando, prejudicando, né? A gente sabe que a gente também tem o suporte dos nossos amigos espirituais. Mas é bom saber, em termos até fluídicos, né? Como essa energia, ela funciona, né? E tem algumas dicas que vão ser dadas para vocês fazerem o passe usando aquele posicionamento, aquela direção para fazer com que essa energia flua de uma maneira mais fácil, tá bom? Então vamos sentar. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois todo mundo vai fazer, né? Praticar. Todo mundo vai praticar um no outro, tá? A Beth vai demonstrar e depois a gente vai sentar. Quantas pessoas são? São 12, 13? Dá pra ir no banheiro, pode beber água também. Pode beber. Mas é 5 minutos. Será que tem que dar uma pausa aqui? Onde tá o... 5 minutes break. Onde tu comprou? No HP. Agora, meninas, a gente vai ter que... Onde que é o botão? Cadê o Cris? Aí dá o off. Mas eu queria dar um pause. A gente vai ter que melhorar os nossos Aqui tá o off. Vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Sobre a parte prática, lembrando sempre que a forma é só um recurso que a gente vai utilizar para poder facilitar essa transmissão de energia. Mas que o mais importante é a sua intenção, tá? O direcionamento que você dá para essa vontade que você tem de praticar o bem, tá? E com o amor que você tem para doar. Então, isso é o mais importante, é essa vontade direcionada para o bem, tá bom? A gente vai estar ensinando assim, técnicas bem simples, tem outros livros e tal que dão, por exemplo, até o Jacó dá vários, mostra várias técnicas diferentes para vários tipos até de tratamento, de diferentes patologias, mas a gente vai simplificar bastante, porque a ideia é que vocês comecem com a prática a
ter mais sensibilidade para ele energeticamente falando, tá? E obviamente, com o tempo, vocês vão começar a observar talvez uma mudança aqui e ali na maneira que vocês estão dando passe. Mas vocês vão estar com a consciência do que é o passe, quais são as etapas, do que você está fazendo. Vocês não vão estar fazendo simplesmente intuitivamente, tá? Vocês estão também usando o conhecimento, que é um fator muito importante, né? Marcelo, quer sentar aqui? A Beth vai demonstrar para vocês, e eu vou mais ou menos falando. E eu uni um pouco a experiência, né, da gente, mais o estudo de diferentes estudiosos, vamos dizer assim. Que eu peguei muita coisa desse livro Terapia dos Passes, do Manuel Filomeno. Ele não mostra muito a parte prática, tá? Não mostra. Mas eu peguei coisas do Jacó também e uni essas coisas com a experiência da gente, tá bom? Então aí eu vou mostrar, a Beth vai mostrar as etapas e eu vou falando cada etapa. Então primeiro, obviamente a gente vai estar no ambiente já em que a gente já está criando já tem uma sintonia, porque geralmente o passo é no final da reunião, né, de estudos. Então vai ter a oração que vai estar sendo feita e depois as pessoas são encaminhadas para a sala do passe. Lá, de qualquer maneira, a primeira etapa seria, porque eu acho assim, né, estava conversando também com a Beth, é um momento também que você pode continuar, assim, reforçar essa sintonia com o plano maior, com Deus. Então, quando você se aproxima do receptor, né, a primeira fase seria uma oração, ou que a gente sirva de instrumento para, né, da sua paz, né, Deus, que a gente possa servir de instrumento da sua paz. E o segundo momento seria um momento em que você vai, de alguma forma, entrar em contato com a energia do recipiente, da pessoa que está recebendo. Então é quase que uma permissão assim, dá licença, eu vou entrar no seu campo energético, tá? Eu ouvi isso do Jacó, ele falou, você não entra na casa das pessoas sem bater na porta. E você está chegando próximo ao campo fluídico da pessoa, então é quase como uma licença. E aqui, quando vocês forem fazer a parte prática, uma coisa que eu falei, eu nunca vou sentir isso, mas vocês vão fazer esse contato fluídico mesmo, vai chegar às vezes mais perto ou mais longe, vocês vão sentir como a gente sentiu nas mãos, aquele campo magnético, a gente vai fazer isso aqui, isso é um contato fluídico do meu perispírito para quem está recebendo, né? Então a gente está entrando em sintonia com a sua energia com a energia do outro, porque o magnetismo é essa sintonia, né? Então a gente tem que estar sintonizado, né? Depois o terceiro momento seria o tato fluídico, que também é uma orientação do Jacó, que faz muito sentido na verdade. Porque é quando, a gente até chama de escanear, porque é quando você está percebendo, com o tempo vocês vão começar a ficar mais sensíveis a isso, mas é quando você vai estar percebendo a energia dos chakras, a energia da pessoa como um todo ali. E pode acontecer que nesse primeiro contato que a gente faz essa conexão e faz esse escaneamento, a gente ainda não sinta. E não tem nada de errado nisso. Então, às vezes a gente já está aqui, nossa, já consegui. E às vezes a gente tem que fazer mais que uma vez. E vocês podem fazer isso no decorrer das etapas, vamos dizer assim, tá? Porque não é uma coisa rígida. Porque às vezes você, depois dessa etapa do escaneamento ou do tato fluídico, você passa para a dispersão, por exemplo, você dispersou, você pode voltar ao tato. Porque aí você pode ir sentindo em cada chakra, né, o que está precisando ser feito ali, né? Então, se você precisa dispersar, se precisa fazer asepsia, se você precisa impor as mãos para doar fluidos, entendeu?
Então, depois desse escaneamento, vamos passar para uma outra etapa, que seria a quarta etapa, que seria a dispersão. A dispersão inclui aquilo que a gente falou, pode ser uma dispersão ou a que vai estar distribuindo os fluidos, né? Ou seja, os fluidos às vezes estão mais concentrados em alguns chakras, então você vai distribuí-los, né? De uma maneira que ele fique mais equilibrado. Ou você realmente vai aí começar a perceber que você não está só distribuindo, como também você está fazendo asepsia, né? Você está retirando aqueles fluidos impuros, tá? E daí entra na quinta etapa, que seria a doação dos fluidos. Aí você vai repor, né? Você vai colocar, doar os fluidos. Antes de eu fazer, como a gente através da imposição. A dispersão, ela tem que ser rápida, né? Porque quando a gente vai aprender, quando a gente vai estar indo devagar, a gente está concentrando, a gente está repondo mais os fluidos. Eu só vou fazer devagar porque eles dizem, lembra que a gente estudou sobre o movimento dos chakras e que as energias vão para cá e daí elas circulam pelo sistema sanguíneo, todo do corpo. Então é importante a gente trazer as mãos, vocês devem ter lembrado isso com quem fez o curso do Jacó, um pouquinho para os lados. Tem gente que vem aqui para cima e principalmente fechada, eles dizem, ou logicamente eu não vou voltar assim, porque senão eu vou trazer essa energia no sentido oposto, aí vai congestionar, fazer uma confusão. Existe uma parte física disso, né? De como a energia está fluindo. O estudo do magnetismo, uma das primeiras coisas é seguir esse fluxo, né? Que é sempre de cima para baixo, né? De cima para baixo, tá? E outra coisa também, que é o que a Beth falou, sair um pouco desse campo magnético, ou seja, da aura da pessoa, porque às vezes na aura tem resíduos ali impuros, né, que você não quer carregar de volta para a pessoa. Então, você afasta um pouquinho, por isso de mão fechada. Então, uma coisa bem que a gente, assim, pra gente é como se fosse uma exteriorização do que a gente está fazendo através do movimento, né? A gente está fazendo o movimento na mão, exteriorizando aquilo que energeticamente está acontecendo. Assim, e quando às vezes a gente não tem espaço, né, para fazer isso, mas tudo bem. Mas eles dizem que quando a gente fecha as mãos, além da parte física que a gente está fazendo, já tem o psicológico. Quando eu estou voltando aqui, eu não quero doar. É uma coisa assim, de segundos, né? Então você já está pensando agora, não é momento de doar, é neutro, só estou voltando, repondo minhas mãos aqui nessa posição. E aí você continua. Reposicionando. Reposicionando a mão aqui. Dri, eu tenho uma pergunta. Não ficou claro, porque quando a gente falou da diferença entre a dispersão e a asepsia, aí você falou que a gente vai perceber a diferença, mas não existe uma diferença na parte do movimento. Não necessariamente. É um movimento mais rápido. Dos dois. Mas toda dispersão é rápida. Sim, né? E a asepsia? Também. Você pode fazer foi boa pergunta que você fez. Porque às vezes na asepsia você pode fazer uma varredura, assim, o negócio está tão intenso, mas isso você vai desenvolvendo com a sua sensibilidade. Por isso que a gente está dando só o básico aqui, para você ter os instrumentos para desenvolver essa sensibilidade, entendeu? Mas eu já tive várias vezes fazendo uma asepsia, que eu faço uma coisa assim, bem... que não é rápida, é quase que você fazer uma limpeza assim grossa. Passar o rodo. Passando um rodo. Exatamente. Uma vez. E a coisa tá tão densa que a impressão é que você tem que tirar arrastar, né? Arrastar. Acho que uma vez na Fluido, eu tava perguntando, porque Tânia estava comigo e eu percebi pelo movimento dela que ela estava assim aqui, ó. Eu faço assim, Caramba, negócio Aí depois, né, ela me falou assim, Evelyn, pra mim foi uma asepsia, eu acho, né? Porque ela fez tudo, né?
mas se concentrou mais em um dos chakras, onde ela sentiu que tinha necessidade de ter mais a dispersão. Quer dizer que então, essa limpeza assim, mais concentrada é uma asepsia. Você faz a dispersão geral, no caso é o que a gente está mostrando ali, né? Que em geral são movimentos rápidos, né? Porque você aí está dispersando, né, os movimentos. Depende a velocidade no caso, né? Quanto mais rápido, mais dispersivo, tá bom? E quanto mais próximo, mais, vamos falar em termos de rapidez, quanto mais lento, mais você está concentrando. Tá, mas daí quando eu começo o passe, eu faço ligeiro primeiro. Isso, para tirar a minha vai distribuir a energia, tá? Daí no final eu concentro. Aí você porque lembra que a gente faz o tato aqui, tipo assim, eu tiro faz o ruim e boto o bom. Às vezes a gente não sente nada, mas às vezes você sente, ela está precisando no gasto. Talvez ela precisa de uma dispersão, que isso aqui é o transversal, mais localizada, entendeu? Mas aí você tem que fazer essa dispersão, não é que ela vai tirar tudo. Às vezes um está mais congestionado do que o outro, e se esse aqui está congestionado, não vai estar fluindo direito. Então, eu posso pôr o que for aqui em cima e aí vou congestionar tudo aqui e a pessoa, sei lá, não vai se sentir bem também. Entendeu? Então, aqui tem um momento que você está fazendo esse equilíbrio, entendeu? Você está pedindo para que os fluidos todos estejam equilibrados, fluindo da maneira que tem que ser feita, né? Livres e igual. É porque às vezes eu acho que dá uma confusão que dispersão e asepsia é a mesma coisa. Não, é diferente. Parece sim, porque porque quando você faz a dispersão, você está de uma forma... Inclusive, o Jacó não fala muito disso. Ele não gosta dessa palavra, peso, asepsia. E eu estou usando asepsia porque é a palavra que estava no Manuel Filomeno e que faz sentido mesmo. A gente, na prática do passe, você sente que tem momentos que você não está só distribuindo, você está limpando. Você está fazendo asepsia, você está retirando os fluidos. Isso vem com o desenvolvimento das nossas Exatamente. Por enquanto a gente vai estar dando um básico, né? E depois vão ter as variações, porque a gente mostrou aquelas etapas, né? De você se concentrar, de você sentir, pedir, assim, sentir a energia do outro, né? O tato, né? E depois, o tato não é nem tato, aqui é mais você entrar em sintonia com a energia da outra pessoa e pedir uma permissão, né? No caso, para ter esse trabalho. E depois, então, você tem o tato fluídico, depois você tem a dispersão e depois você tem a imposição de mãos ou mesmo você, porque você está fazendo mais devagar, você está repondo essas energias, né? Porque às vezes a dispersão não é fluido ruim. Às vezes a pessoa só está congestionada, não está conseguindo fluir tudo. Então não é necessariamente ruim, entendeu? E já que a gente fala... Não, desculpe, só ia perguntar se depois eu podia demonstrar uma coisa. Pode, claro. Então, aí vão ter... Você terminou, Beth? Não, quando a gente está falando de dispersão, às vezes existem dispersões que a gente fala que é o transversal. Às vezes é um pouco mais localizada, entendeu? E bem rápida também. E tem gente que faz conforme a dispersão é bem grande. Eles dizem que às vezes a gente nem tem espaço de fazer isso somente terça-feira. Durante a fluidoterapia, às vezes existe a necessidade. E é uma coisa assim que realmente vem intuitivamente ou guiada até a gente. Tem dia que você está fazendo assim os braços, nem sabendo por que você está fazendo isso, né? E exatamente, esses movimentos que a gente mostrou agora é o passe longitudinal, que a gente está fazendo um movimento longitudinal. E tem esse